Bom, quero mostrar para você a construção do racional de uma operação que aconteceu hoje no mercado do Nasdaq 100, negociado lá na Bolsa dos Estados Unidos. Essa operação ela foi comentada na nossa live do YouTube de Morning Call, dia de hoje, tá? 17 de agosto de 2026. E a construção do racional também foi comentada junto com o pessoal da nossa sala fechada. Bom, para começar essa análise, essa construção, eu estou utilizando aqui o ETF QQQ, que é um dos ETFs mais negociados do Nasdaq 100 no mercado à vista. Então a minha construção do racional começa pelo mercado à vista. Como nós podemos observar, anteriormente o mercado do Nasdaq ele vinha em uma tendência majoritária de alta, entretanto, essa tendência de alta ela foi quebrada ao romper essas regiões de fundo com fechamento. Então aqui nós viramos para uma tendência majoritária de queda, sendo que o topo principal da tendência seria essa região de máxima histórica e o fundo principal dessa tendência foi esse fundo marcado aqui aproximadamente no dia 29 de julho de 2026. Ou seja, tudo que acontecer entre essa região de topo e essa região de fundo, a minha interpretação é que é apenas um pullback dessa pernada de queda. Ou seja, senhoras e senhores, todas as movimentações que o mercado faz para a continuação dessa movimentação de queda, o meu objetivo sempre vai ser a renovação dessa mínima aqui embaixo. Isso precisa ficar muito claro na construção dessa operação que eu estou mostrando para vocês, ok? Veja que nessa movimentação aqui de queda, o mercado ele iniciou nas semanas anteriores um pullback. Inclusive na semana passada nós conseguimos pegar uma vendinha próxima a essa região de resistência. Conseguimos pegar aqui essa movimentaçãozinha de queda. Depois o mercado veio para fazer o rompimento desse topo. Mas ele ainda assim, mesmo rompendo essa região de topo, ele continua em uma tendência de baixa. Então qual foi o racional de construção? Operar, propriamente dito, essa tendência de queda. Da melhor forma seria um teste nessa linha de tendência de baixa, que nós podemos observar, ok? Com confluência com essa região de topo anterior. Então ainda seguiríamos na ponta da venda enquanto o mercado não rompesse essa região de topo. Então esse é o nosso contexto. Esse é o direcional que eu estou olhando, que eu quero operar o mercado da Nasdaq. Mais uma vez, qualquer operação de venda que eu faça nesse contexto, meu objetivo final sempre vai ser a movimentação de queda para o rompimento da região de fundo, para a renovação dessa mínima no gráfico diário, no gráfico de 4 horas que nós podemos observar. Então veja que a construção da operação, ela não é simplesmente uma operação para day trade. Ela é uma operação para a gente ficar posicionado, seja para uma parcial em um day trade e carregar o restante da operação para um swing, talvez até para um position trade. Então esse é o primeiro ponto que é importante comentar na construção dessa operação. E como vocês podem ver, o mercado alcançou aí essa região de linha de tendência de baixa, ou seja, essa região até então de resistência para nós. Nós colocamos aqui no gráfico de 15 minutos, como eu comentei aí com vocês, né, nas semanas anteriores, a gente conseguiu pegar duas operaçõezinhas de venda nessa região de resistência. E agora, nessa semana, hoje, segunda-feira, nós identificamos uma oportunidade justamente nessa região de preço de resistência com a confluência no mercado de futuros, lá na CME Group, negociado lá na CME, na Bolsa de Chicago, ou seja, os ativos de futuros do mercado da Nasdaq. Então toda a construção foi feita aqui pelo ETF, pelo mercado à vista, e o gatilho nós encontramos no mercado de futuros. Olha só, eu vou abrir aqui a minha outra plataforma, onde a gente tem a negociação no mercado de futuros, e a nossa visão, ela começou a descer para estruturas menores. A gente fez toda a nossa análise pelo gráfico diário para encontrar o nosso contexto, descemos ali para o gráfico de 4 horas, para o gráfico de 1 hora, para a gente encontrar a localização, ou seja, a região onde eu gostaria de abrir uma posição de venda, e ao encontrar essa região, ao encontrar a localização, nós começamos a descer ainda mais o tempo gráfico, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, gráficos de 3 minutos, para encontrar então uma microestrutura dentro desse movimento. E essa era a nossa microestrutura de baixa que nós tínhamos antes da abertura do mercado à vista. Se você olhar aí o vídeo que tem disponível da nossa live no YouTube, o que eu comentei com a turma? Turma, presta atenção, quando abrir o mercado à vista, verifica essa região de topo que o mercado está deixando.
Porque se por acaso o mercado fizer um runner, né, fizer uma corrida até essa região de topo, só fazer a violação desse topo e não conseguir ganhar essa região de preço, provavelmente ele pode dar um operacional de venda aqui, até mesmo para scalp, para pegar essa movimentação de queda. Mas, quando o mercado à vista abriu, ele só fez a captura, ó, dessa região de gap que o mercado tinha deixado. Um gap intraday que o mercado havia deixado aqui pelo gráfico de 3 minutos. E ao fazer a captura desse gap, o mercado fez a movimentação de queda. E olha que interessante. Tá vendo essa região de fundo? Se o mercado está em uma tendência majoritária de baixa, o que eu espero ver em rompimentos de fundos? Eu espero ver uma continuação dessa movimentação de queda. Então eu espero que esse fundo seja rompido e que o mercado continue renovando novas mínimas, deixando topos e fundos cada vez menores. Mas não foi isso que aconteceu. O mercado, ele apresentou o que nós chamamos de falha de rompimento. Foi isso que aconteceu no mercado. Ele apresentou uma falha de rompimento. Dessa forma, na nossa estrutura operacional, no nosso sistema operacional, nós deixamos de operar essa tendência de queda e nós começamos a operar, então, essa falha de rompimento, de mínima, aonde o objetivo do mercado é trazer novamente o preço para a região de topo anterior, ou seja, trazer o mercado para essa região de preço aqui. Por que eu estou falando isso, senhoras e senhores? Eu sempre gosto de pensar no mercado como ele sendo uma busca constante por liquidez, certo? É como se fosse um carro que ele precisa sair de São Paulo e ele precisa chegar até a Bahia, ou um carro saindo da Bahia e precisando chegar até São Paulo. Em algum momento, esse veículo, esse carro, ele vai precisar abastecer. E ele vai procurar combustível em algum lugar de Minas Gerais, em algum lugar ali do meio do caminho. É basicamente isso que o mercado também faz. O combustível do mercado é justamente essa liquidez que eu estou comentando com vocês. O mercado, para ele poder andar de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima, ele precisa de lote. Então o mercado ele vai procurar aonde tem essa liquidez, certo? E justamente quando o mercado encontra essa liquidez, quando o carro encontra um posto que tem combustível, ele consegue continuar andando. Foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Ele encontrou um posto que tinha combustível, ele encontrou liquidez para conseguir continuar andando. Então a nossa estrutura operacional era justamente essa regiãozinha aqui de topo, que nós gostaríamos que o mercado fosse testar para verificar se lá tinha algum tipo de liquidez para o carro continuar andando de São Paulo até a Bahia, ou, melhor dizendo, né, para o mercado continuar apresentando a sua tendência, a sua movimentação natural do dia, certo? E aí nós encontramos justamente essa oportunidade. Então veja, tudo isso que eu estou comentando com vocês não é algo aleatório, tá? Tudo isso está justificado aqui, ó, no nosso sistema operacional. Só para vocês terem uma noção, esse sistema operacional ele tem aproximadamente aí, ó, 19, 20 páginas. Eu vou ler um pedacinho desse sistema para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Operacional de falso rompimento, fake out, trap. Premissa: explorar a falha de continuidade da tendência no contexto diário ou no contexto de 4 horas. Nesse caso, não se aplica ao diário ou 4 horas, porque aqui seria uma estrutura maior. Como nós estamos operando uma microestrutura, nesse caso seria o M3 ou M15, que eu estou comentando aqui com vocês. Onde o mercado captura a liquidez de ordens de rompimento para inverter o movimento. Ou seja, ó, explorar a continuidade do movimento, nesse caso, a continuidade da tendência de baixa, aonde o mercado faz uma captura de liquidez de ordem do rompimento, nesse caso, o rompimento de um fundo, aonde eles perceberam aqui essa característica, essa condição, para inverter o movimento, ou seja, sair de um movimento de baixa e entrar em um movimento lateral ou, quem sabe, em um novo movimento de alta. Então essa é a nossa visão, esse é o nosso pensamento. Localização deve ocorrer obrigatoriamente em topo ou fundo anterior relevante do diário ou do 4 horas. Como eu disse, nesse caso, nesse cenário é microestrutura, então é M15 ou M3. Ou linha de retorno em um canal de tendência. Padrão de execução, o gatilho técnico, né? A gente tem 4 tipos de padrões.
Nesse caso, o aplicado foi o padrão 2, pin-bar de rejeição, rompimento apenas com pavio, onde o pavio deve, pelo menos, ter 2 vezes o tamanho do corpo, indicando rejeição imediata naquela zona de preço. Vamos lá, voltar para o gráfico, olha aqui, foi exatamente o que aconteceu. Então o mercado fez o rompimento dessa região de preço com um candle, com um pin-bar, né, que você pode observar inclusive que esse pavio é pelo menos 2 vezes maior do que o tamanho do corpo, então indicando aí uma rejeição imediata dessa situação, desse cenário. Então só trazendo um pedacinho do nosso sistema operacional para vocês terem na cabeça como que funciona aí a nossa tomada de decisão. E aqui nós tivemos um gatilho técnico muito claro. Vou até colocar de novo aqui no QQQ, vou jogar no gráfico de 3 minutos, para vocês observarem aí o nosso gatilho técnico, que foi justamente uma saída de uma consolidação curta. Então o mercado veio subindo, deixou a região de topo, deixou a região de fundo. Então aqui ele fez, está até marcado aqui, né, com um retângulo tracejado na cor amarela, essa saída da lateralização do mercado. Qual foi o candle que fez, propriamente dito, a saída da lateralização? Foi esse candle negro, tá? Então a nossa entrada, a nossa estratégia não foi no rompimento da mínima do pin-bar, tá? Essa característica de deixar o pin-bar, ele é um contexto para nós. Ele não é um gatilho técnico de entrada. O nosso gatilho técnico de entrada foi justamente depois do mercado ter deixado esse movimento de lateralização curta. E nós pegamos então a saída dessa lateralização curta, certo? E pegamos então a movimentação de queda. E lembra que eu falei para vocês que quando a gente abre uma posição como essa, a gente não abriu a posição no QQQ, né? A gente abre a posição aí pelo mercado de futuros, tá? Então, quando a gente abre uma posição como essa no mercado de futuros, lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que qualquer operação de venda que eu faça, o meu objetivo sempre vai ser o rompimento desse fundo, a renovação desse fundo, que nós identificamos pelo gráfico diário. Então, esse é meu contexto. Independente de qual é o time frame que eu fiz a minha operação, nesse caso seria operando essa pernada, então eu acredito que esse é um pullback para o mercado continuar pesando e romper esse fundo, então independente do meu time frame de entrada, o meu objetivo é um só, é a renovação desse fundo, porque aí vai confirmar a estrutura de baixa que eu estou enxergando na renovação desse fundo. Então esse é o nosso objetivo. E aqui fica muito claro o payoff da operação. Aqui fica muito claro o edge operacional que nós temos numa característica como essa. É uma operação onde a gente entra com uma possibilidade de stop pelo gráfico de 3 minutos, com um alvo pelo gráfico diário, com um alvo pelo gráfico de 4 horas. Então aqui está o edge do nosso sistema operacional. O que eu comento muito com os nossos clientes, com os nossos alunos, lá da nossa sala fechada, da nossa comunidade, é o seguinte. Toda vez que o mercado ele deixa uma característica de padrão gráfico, de figura gráfica, para operações focadas em day trade, geralmente o mercado ele costuma pagar de 3 a 5 vezes o tamanho do seu stop. Ou seja, é uma relação risco-recompensa de 1 para 3, 1 de risco para 3 vezes de retorno, ou de 1 de risco para 5 vezes o retorno, tá? Lembra sempre que é risco-recompensa, não recompensa e risco. Então primeiro você fala o risco, depois você fala a recompensa, beleza? Então eu sempre aconselho os alunos, principalmente para quem está começando agora, de forma saudável, largar uma parcial de day trade em 1 para 3 ou em 1 para 5. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o mercado dá uma condição como essa que vocês estão vendo. O mercado ele chegou a pagar mais do que 1 para 5 no day trade, tá vendo? No dia, melhor dizendo, né? Na estrutura do dia. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes o que acontece é o mercado andar 1 de risco para 3 de retorno, voltar metade do caminho, às vezes até mais da metade do caminho, para continuar caindo. Ou andar 1 de risco para 5 vezes o retorno, voltar tudo tipo lá no 1 para 1, para depois continuar caindo. Então, para quem está começando, é difícil conseguir segurar
uma posição como essa? Até para quem já tem um período a mais de mercado, segurar uma operação assim como essa não é simples, não é fácil, tá? Entretanto, como eu disse, aqui nós temos edge, né? Uma operação como essa, a gente poderia aí considerar que nós estamos tomando aí um risco final, tá, da operação. Vamos só fazer uma análise aqui de quanto que seria esse risco-recompensa, levando para o gráfico diário essa operação, tá? Mais ou menos, tá, turma? Mais ou menos aí. Seria de mais ou menos 1 para 72. 1 de risco para 72,64 de retorno, tá? Parece meio ilusório isso, né? No meio do caminho, o mercado ele pode fazer muita coisa. Tanto que se você olhar aí na live do dia de hoje, o que eu falei para a turma? Turma, é o seguinte, ó, essa região de preço, tá vendo que ela era uma região de topo anterior? Então, quando o mercado chegar nessa região de preço, aqui pode entrar defesa para trazer de novo esse mercado para cima. Então, não vai ser simples gerenciar uma operação como essa, onde o mercado tem o potencial de te pagar 1 de risco para 72 vezes o retorno. Isso significa que para cada $1 que você arrisca, a possibilidade de retorno é de 72 dólares e 64 centavos. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre gestão, eu vou mostrar para vocês um outro pedacinho aqui da nossa planilha, tá? Que eu trago para o pessoal aqui como dentro da nossa comunidade, de como que a gente gerencia e como que é uma exposição adequada que eu vejo. Primeiro, essa planilha ela mostra para a gente o que nós estamos operando, qual é a fase do mercado que nós estamos operando, se a microestrutura que nós estamos operando ela está a favor ou contra a estrutura principal, e no final ela nos diz qual é a exposição que nós devemos ter naquela operação. Então, trazendo esse exemplo para vocês, esse estudo de caso específico, nós estamos operando uma estrutura ou uma microestrutura? Nós estamos operando uma estrutura. A gente está operando uma estrutura de baixa. Dentro de uma movimentação de queda, nós estamos buscando por uma região de resistência para a gente poder abrir a nossa posição, certo? Entretanto, a nossa operação ela foi aberta em uma microestrutura. O racional foi construído em uma microestrutura. Simplesmente, o mercado não estava em uma região de resistência e eu falei, vou vender. É diferente, se o mercado tivesse alcançado a minha linha de tendência de baixa ou essa resistência um pouco mais acima, aí eu poderia dizer que eu estou operando estrutura. Mas nesse caso não. Nesse caso, o meu gatilho técnico operacional foi justamente na microestrutura, pelo M3 que nós encontramos lá no mercado de futuros, certo? Então, respondendo à pergunta da minha planilha, eu estou operando uma microestrutura. Então, só me sobra duas opções, ou opção 1 ou opção 2. Qual é a fase do mercado que eu estou operando na minha microestrutura? Eu estou operando uma tendência dentro da minha microestrutura, uma tendência de queda, lembra? Eu estou operando uma tendência de queda. Aí a pergunta é, a microestrutura, ela está a favor da estrutura principal? Sim, porque a estrutura principal é de queda e na microestrutura eu procurei por vendas. Então a minha microestrutura está a favor da minha estrutura principal. Aqui a planilha me fala qual é a exposição ao risco que eu devo tomar nessa operação, que é de 0,5% do capital disponível para o trade. Lembrando, né, turma? Isso que eu estou falando para vocês não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, eu só estou mostrando o que eu faço e o que eu mostro para a turma dentro da nossa comunidade fechada, tá bom? Então, isso me mostra uma exposição de 0,5% naquela operação. Você entende o que eu falo em 0,5%? Se você tem uma conta de $1.000, a sua exposição é diferente de quem tem uma conta de $10.000, que é diferente de quem tem uma conta de $5.000, que é diferente de quem tem uma conta de $100.000. A sua exposição é percentual, de acordo com o tamanho da sua conta. Então aqui você teria uma exposição de 0,5%. Somente nessa operação 0,5%. E aí é o que eu falo para vocês. Se numa operação como essa, vocês executam uma parcial,
Em day trade, em 0,3, em 3 vezes o seu risco, em 5 vezes o seu risco, numa operação como essa, e você carrega o restante para uma posição estruturada, você fica mais tranquilo, você fica mais leve, você dorme mais tranquilo numa operação como essa. Entende? Vamos supor, você vai fazer 50% de parcial em um day trade. Então, quanto que você vai carregar para um swing trade? Você vai carregar uma posição de 0,25. Uma posição de 0,25 que pode te dar 72 vezes o retorno. Vamos puxar a calculadora aqui, ó. 0,25 vezes, vai arredondar para baixo ainda, ó, 70 vezes o retorno, é 17,5% de lucro nessa operação. Potencial, sendo que você arriscou 0,5%. Tá? 0,25 vezes uma parcial de day trade de 3 vezes já te dá 0,75. Ou seja, a parcial de 3 vezes o seu retorno com meia mão, você já mais do que cobre o risco da operação. Você arriscou 0,5 e só na parcial o mercado te deu 0,75. E se você tivesse feito uma parcial com 5 vezes, seria 0,25, que é meia mão de parcial, vezes 5 vezes, 1,25. Então você arriscou meio e só na parcial você já está tirando 1,25. Ok? Então é dessa forma que um operador profissional opera. É buscando essas estruturas. E aí, turma, a gestão dessa posição, isso daqui é a arte do trade. Eu acredito que gerir uma posição como essa é a verdadeira arte de quem opera de verdade. É a coisa mais difícil que tem de fazer. Tá? Porque não é simples você colocar o stop agora no preço da entrada, cruzar os braços e esperar o mercado andar. Porque o mercado ele pode andar 10, 15 vezes o risco e depois voltar para o preço da entrada e você ficar chupando o dedo. Tá? Então tem que tomar cuidado. Eu estou falando isso, não é de besteira. Eu já postei outros vídeos aqui no nosso canal, falando, por exemplo, de uma operação que nós pegamos. Aqui, ó, saída de consolidação no mercado do Russell 2000, pelo gráfico de 3 minutos. Olha aqui, ó. Pegamos aqui a compra, tá? Largamos o nosso alvo para day trade e depois carregamos a operação até a ponta de cima. Chegou na ponta de cima, a gente começou a abrir posições de venda. Então, não tem muita novidade. Isso que eu estou mostrando para vocês agora nessa operação da Nasdaq, a gente já fez diversas vezes em outros ativos, tá? É raro, mas acontece sempre? Sim, é raro, mas acontece sempre. E muitas vezes também vai acabar tirando a gente no 0 a 0. Trazendo aqui exemplo para vocês da própria Nasdaq. Na semana que nós estávamos vendendo aqui, ó, nessa região de preço de resistência, o mercado chegou a pagar para a gente 1/5, se eu não me engano também. Essa operação foi pelo gráfico de 15 minutos. Ó, chegou a pagar um pouquinho mais de 1/5, né? Deve ter pago 1/6. E mais uma vez, né? Deu a parcial do day trade no 1/3 ou no 1/5 e depois tirou no 0 a 0. Fizemos uma outra operação aqui, ó, também. Essa operação aqui, só para vocês entenderem, tava aqui, ó. Essa linha de tendência de alta, ó, ela tava aqui, aí a gente foi só recalibrando ela, ok? Então a gente pegou a saída, né, o rompimento dessa linha de tendência de alta. Foi isso, ó, pelo M15. Então o mercado também pagou 1/3. Ó, pagou 1/3. Chegou a pagar até 1/4, né? E depois voltou tirando o preço da entrada. Então, por diversas vezes, a gente que está operando dessa forma estruturada vai pegar ali a nossa parcial de 3, 4, 5 vezes o retorno, né, o risco da operação, e depois vai acabar tirando no 0 a 0. Mas quando encaixar e o mercado andar, isso vai fazer a diferença. É isso que vai mudar a sua conta de patamar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo aí ajudou você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!